Olá, professor Fábio Pressotti, tudo bem? Aqui é a aluna Rebeca Paulana Cleto Gonçalves, do 5º período da Faculdade FAMIG, e eu vou estar falando acerca da cadeia de custódia da prova. Bom, a cadeia de custódia da prova, ela é a garantia da confiabilidade da prova, uma vez que aqui a cadeia de custódia da prova, ela vai possuir a cronologia dos acontecimentos, desde o local do possível crime, onde pode ter acontecido ali o crime, até o estado presente do processo. Então aqui, a cadeia de custódia da prova, ela vai estar trazendo uma confiabilidade. Então, se a cadeia de custódia da prova, ela fosse uma pessoa, ela ia falar assim para você assim: pode confiar nas provas que estão aqui no processo, porque eu tenho aqui a cronologia, eu tenho aqui a origem de tudo, a data de tudo, como tudo foi coletado, como tudo foi produzido. Então, na cadeia de custódia da prova, nós vamos poder confiar mais na prova, não 100%, porque nem tudo é 100% seguro, mas vai ter sim uma maior confiabilidade, uma vez que na cadeia de custódia da prova, nós vamos ter o que deu origem ao que, como aconteceu, quando aconteceu, então isso vai ser a cronologia. Na cronologia nós vamos ter a prova de tudo, como tudo aconteceu, a data de tudo e o que deu origem ao que. E essa é a finalidade da cadeia de custódia, uma vez que na cadeia de custódia eu posso confiar naquelas provas, né? E a cadeia de custódia ela é muito importante, uma vez que ela vem trazendo uma maior confiabilidade naquelas provas e garantindo, consequentemente, um melhor julgamento, uma vez que melhores provas, mais embasadas, mais protegidas e mais confiáveis, vai garantir ao juiz um melhor julgamento, né? E na cadeia de custódia nós vamos ter algumas etapas, né, que vão ali estar compondo a cadeia de custódia. E essas etapas são o reconhecimento, o isolamento, a fixação, a coleta, o adicionamento de provas, transporte das provas, recebimento de determinadas provas, processamento de determinadas provas, armazenamento e descarte caso seja necessário. Então essas são algumas das etapas, assim, 10 etapas que a gente vai ver na cadeia de custódia da prova. E falando sobre a confiabilidade da cadeia de custódia da prova, nós vamos ter também a violação, porque nem tudo, como eu disse, é seguro. Então pode acontecer sim uma violação, né? De alguma forma alguém pode tirar uma prova ou tirar alguma coisa, e agora a gente vai estar vendo como é que isso pode acontecer e como a gente pode estar identificando isso, né? E a gente pode perceber que pode ter ocorrido uma violação das provas quando, ao examinar as provas, ao investigar a investigação, né, não é possível reconhecer a origem de uma determinada prova ou de umas determinadas provas. Então, se estamos ali correndo pelos laudos ali do processo e não sabemos o que deu origem a determinada prova. Tem uma prova lá, mas não sabemos como ela foi gerada, como ela foi recolhida, como ela foi coletada. Ali pode ter sim uma violação, uma vez que na cadeia de custódia da prova nós vamos ter a origem daquelas provas, vamos ter como elas foram coletadas. Então, se eu chego ali no processo e no meio dos laudos eu acho uma prova e aquela prova ela não tem uma origem, ela não tem uma explicação como ela foi coletada, como ela foi pegada ali, pode ter sim uma violação. E com essa violação, as provas elas podem perder a sua confiabilidade. Então, eu tenho uma prova aqui que tá falando, trazendo uma afirmação. E eu não sei como essa prova foi coletada, como é que eu vou confiar, né? Então, a origem dela, aquela raiz trazendo como é que ela foi produzida, como ela foi coletada, isso me traz uma confiabilidade de que aquela prova tá me trazendo. Então, se eu não tenho a origem, se eu não sei como ela foi coletada, como ela foi produzida, é difícil de eu confiar nela, né? As consequências são a possível exclusão física das provas derivadas ali, né? Caso a prova ela seja considerável não confiável, essa pode ser excluída. Então, se o juiz tá ali, se depara com uma prova em que apareceu ali do nada, não sabemos como ela foi produzida, quando ela foi produzida direito, tá assim, um trem meio estranho, sabe? Ela pode sim ser excluída. Então, às vezes, vai ter uma prova que ela até pode ser verdadeira, sabe?
Mas se não tiver ali a fonte dela, a origem dela, pode ser que ela seja excluída por esse motivo, pela possível violação ou por um entendimento de violação. Então, lembrando que a quebra da cadeia de custódia, ela não gera nulidade obrigatória da prova, ou seja, não necessariamente se eu tenho uma prova e aí acontece a violação, a quebra da cadeia de custódia, aquela prova vai ser extingue, ela vai ser excluída. Mas se o juiz ele entender que aquela prova ela perdeu a sua confiabilidade, aquela prova ela pode sim perder a sua confiabilidade e consequentemente ela vai ser excluída do processo. Então, quando o juiz ele estiver ali julgando, né, e de frente de todas as provas ali, ele vai excluir aquela prova porque ele não sabe qual é a origem daquela prova, ele não sabe como ela foi produzida. Então, a cadeia de custódia da prova, ela é muito, muito importante por isso, porque ela vem trazendo uma confiabilidade. Então, se muitas vezes pessoas pensam assim, determinada prova não é 100% confiável, nada é 100% confiável, mas a cadeia de custódia, ela vem trazendo uma maior confiabilidade. Então, é muito mais seguro, eu confio mais numa prova em que eu tenho a origem dela, eu tenho a data dela, eu tenho o que deu origem a ela, do que uma prova que simplesmente aparece ali no processo, sem origem, você não sabe de onde é que veio, como é que foi coletada. Então, a cadeia de custódia da prova, ela vem para trazer a melhor confiabilidade e melhor julgamento. Uma vez que se eu tenho a origem de tudo, se eu tenho o que deu origem àquela prova, como ela foi coletada, o julgamento, consequentemente, vai ser muito mais bem feito. Uma vez que a parte ré e a parte autora vão ter ali acesso e vão ter direito a um julgamento muito, muito melhor elaborado e muito mais completo, uma vez que tudo no processo tem que ter uma fundamentação, tudo no processo tem que ter uma origem. Então, a cadeia de custódia da prova, ela vem trazendo isso, a confiabilidade do processo. E ela é necessária e existe, né? Não podemos colocar uma prova ali, apresentar uma prova e não ter uma origem daquela prova, não saber explicar como é que ela foi gerada, como é que ela foi produzida. Então, é isso. A cadeia de custódia da prova, ela traz a confiabilidade e a violação, ela vem tirando essa confiabilidade, ela vem tirando, né, essa segurança naquela prova. E se aquela prova, ela for de entendimento do juiz que ela não é confiável, ela pode ser excluída. Ou pode ter casos também que aconteceram uma violação, pensaram que aconteceram, pode ter acontecido, só que o juiz fala assim, não, eu analisei aqui os casos, não vamos excluir essa prova, ela é fundamental, faltam algumas origens aqui, mas ela pode sim ser usada. Então, podemos ter dois casos, ela pode ser excluída ou ela também não pode ser excluída.